Portanto, em primeiro lugar, gostaria então de dar as boas-vindas a todos os que estão a presenciar este nosso webinar, que é feito em parceria, e agradecendo desde já essas entidades, é feito em parceria com a Cisco e com a Axians. E este webinar faz parte de um ciclo a que chamamos Conversas Digitais Covid-19 Digital Reply, e em que procuramos elencar as respostas tecnológicas à pandemia. Hoje temos connosco 3 pessoas que praticamente dispensam qualquer apresentação. Por um lado, o Dr. Paulo Portas, ex-vice-primeiro-ministro, ex-líder partidário, comentador, político, jurista, enfim, uma série de coisas que poderíamos acrescentar. Por outro lado, o professor Henrique de Barros, professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, é atualmente presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, é ainda presidente da International Epidemiological Association, membro do Conselho Nacional de Saúde, presidente, aliás, do Conselho Nacional de Saúde, e ainda o professor José Manuel Mendonça, professor catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e presidente do INESC-TEC, instituição privada sem fins lucrativos, pertencente ao universo INESC, ao qual eu também estive ligado aqui já há muitos anos, nos meus tempos universitários. Fica aqui a declaração de interesses, digamos assim. E, portanto, queria agradecer para já a todos vós a presença aqui nesta nossa conversa digital, que hoje é sobre o contact tracing, o rastreamento digital, que é, enfim, o nosso tema de hoje. Ora, a menos que o professor Henrique de Barros me diga que é de outra forma, eu diria que as autoridades de saúde de vários países fazem o contact tracing manual já de forma rotineira. Isso consiste em investigar os contactos que as pessoas infectadas se lembram de terem tido, depois contactar essas pessoas e procurar que essas pessoas façam testes, a partir daí identificar novos infectados, depois ir à procura dos contactos desses infectados e assim sucessivamente numa explosão combinatória que exige, em muitos casos, muito significativo. Aliás, muito recentemente, o governador do estado de Nova Iorque, Andrew Cuomo, disse que para o estado de Nova Iorque iria ser necessário um exército, um verdadeiro exército de contact tracers. E, portanto, todo este grande grupo de pessoas fará o seu trabalho, apoiado seguramente por escrever a sua informação em folhas de papel, em Excels, manipulados em bases de dados que provavelmente a informação não estará encriptada, e é um conjunto potencialmente muito vasto de pessoas, com todos os problemas de segurança, integridade da informação, confidencialidade, etc. Tudo isso coloca. E a questão que aqui hoje debatemos é como é que as tecnologias de informação nos podem ajudar a encontrar uma forma de fazer o contact tracing digital que seja segura e confiável do ponto de vista de confidencialidade. Iniciamos então a nossa discussão, passando a palavra ao professor José Manuel Mendonça, para que ele nos possa apresentar uma aplicação que o INESC-TEC tem vindo a desenvolver precisamente com este objetivo, para depois partirmos para os comentários sobre este tema, baseado na apresentação que o professor José Manuel Mendonça irá fazer. Muito bem. Eu vou então tentar partilhar o meu ecrã. Portanto, aqui, julgo que já estarão a ver o meu ecrã. Vou pôr em modo de apresentação. Pronto. Este projeto e este trabalho nasceu de um desafio da Fundação para a Ciência e Tecnologia e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, feito a vários laboratórios associados, aos laboratórios associados da área das ciências da computação, das telecomunicações, portanto o INESC-TEC e, para além disso, o Instituto de Telecomunicações, o LARCIS e o INESC-ID. No âmbito desse desafio, e o desafio era um desafio de contribuir para desenvolver tecnologia que pudesse ser, num curto prazo, útil e eficaz no combate à pandemia.
O Inesctec agarrou este trabalho, juntamente com o SPUP, e recorrendo também ao know-how e à capacidade de implementação de duas startups, a UbiRider e a Keruptive, que são startups que são spin-offs do Inesctec, que estão neste momento a entrar no mercado em áreas quer da criptografia e da segurança de informação, como na área da desmaterialização da dieta e mobilidade dos cidadãos. Portanto, eu vou fazer uma explicação muito sucinta da app, sem ser maçador, e as questões que ficarem certamente serão respondidas no debate e não haverá dúvidas no fim, espero eu. A aplicação é uma aplicação, isto são os requisitos, uma aplicação móvel de participação voluntária para auxiliar o país no rastreio da Covid-19. E vai ser muito importante agora com o fim do confinamento, os contactos pessoais vão aumentar exponencialmente e o rastreio tradicional manual que o Rogério Carapuça referiu vai ser incapaz, não é? Aliás, ele citou o Meia de Nova Iorque, por alguma razão foi. Esta aplicação permitirá que cada um de nós que tenha um smartphone e uma aplicação instalada seja informado sobre a possibilidade de contágio através da monitorização de contactos ocorridos nos 14 dias anteriores. Portanto, nós sabemos que os nossos telemóveis anunciam a sua presença a todos os dispositivos próximos, a todos os telemóveis e outros dispositivos próximos, usando as chamadas mensagens Bluetooth de baixo consumo, as BLS. E neste caso, o que esta aplicação faz é partilhar códigos anónimos e impessoais, portanto, números aleatórios encriptados de 64 bits, completamente aleatórios, que cada telemóvel, na vizinhança de outros telemóveis, emite. Portanto, este boneco mostra o telemóvel verde, o amarelo, o vermelho e o azul, que trocam mensagens, e aquelas mensagens são, de facto, códigos anónimos, impessoais, que são transmitidos através de Bluetooth. E nenhum destes códigos que são trocados entre os telemóveis sai do telemóvel. What happens in Vegas stays in Vegas. Portanto, não sai do telemóvel. Aliás, o governo francês houve uma altura em que queria que a Apple permitisse que a informação saísse do telemóvel, tinha um sistema mais centralizado e a Apple recuou. Portanto, não sai do telemóvel, estes códigos são trocados. Se um utilizador do telemóvel, deste telemóvel verde, for diagnosticado com Covid, os códigos que o telemóvel dele difundiu nos últimos 14 dias vão ser partilhados publicamente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os códigos que este telemóvel emitiu e que foram recolhidos por pessoas que estiveram durante um tempo mínimo ou uma distância mínima da pessoa, receberam. E quando é detectado positivo, com o consentimento do dono do telemóvel, do utilizador, e a legitimação de um médico, estes códigos são colocados numa plataforma. Uma plataforma segura, mas a segurança ainda é maior porque é colocado lá, não é nenhuma informação pessoal. São códigos, são números aleatórios encriptados de 64 bits que, colocados numa plataforma, não querem dizer absolutamente nada. Portanto, a seguir, como é que isto funciona? Funciona da seguinte maneira: as aplicações dos telemóveis, periodicamente, por exemplo, uma vez por dia, vão descarregar os códigos que estão nessa plataforma de pessoas recém-infectadas que foram publicadas. E, portanto, em cada telemóvel a aplicação cruza os códigos descarregados da plataforma com os códigos que recebeu de todos os telemóveis nos últimos 14 dias. E se vir que há coincidência, é porque há potencial de contágio. Porque há um código que foi um código gerado por um telemóvel de uma pessoa que se veio a revelar infectada e que foi recolhida por este telemóvel. O boneco aqui mostra que, de facto, o telemóvel verde,
colocou os códigos, o telemóvel verde colocou os códigos na plataforma e depois a seguir os telemóveis vermelho, azul e amarelo vão verificar se têm esses códigos. E neste caso o amarelo fez o encontro, fez um matching dos códigos, e isto quer dizer que há potencial contágio e o utilizador é alertado pela aplicação que deverá contactar os serviços de saúde. O telemóvel vermelho e azul não têm qualquer coincidência de códigos, portanto não têm razão para estar preocupados. Portanto, de uma forma, isto é um boneco que mostra como é que isto funciona de uma forma muito simples. Isto é estruturalmente simples. E é importante perceber, porque isto é um ponto fundamental, como é que é garantida a privacidade dos dados. Em primeiro lugar, porque a aplicação não exige nem acede a qualquer dados do utilizador. Portanto, não exige nem acede a dados que estejam no telemóvel ou outros dados. Depois, a aplicação não acede a quaisquer sensores do telemóvel. Não acede ao GPS, não acede aos acelerómetros, portanto, não acede a nenhum sensor. Todos os dados que são manipulados, que são os tais códigos, são genuinamente anónimos. Isto é muito importante, porque não são anonimizados, nem são pseudo-anonimizados. São anónimos, são códigos aleatórios. Os dados são guardados exclusivamente do telemóvel, portanto, não saem do telemóvel. Reparem que os únicos que saem do telemóvel são os dados, os códigos gerados pelo telemóvel do doente infectado, quando este voluntariamente e com, digamos, a certificação do médico os coloca na plataforma. Nada mais sai dos telemóveis. E depois todos estes dados são eliminados ao fim de 14 dias, que é a janela deslizante que os epidemiologistas, os médicos, entendem como ser adequada. Se fosse 10, eram 10 dias, se fossem 20, eram 20 dias, portanto, obviamente que é muito fácil alterar. Este sistema será alvo de uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados, pronto, que é uma metodologia de análise dos riscos sobre a privacidade de dados, e a Comissão Nacional de Proteção de Dados terá que se pronunciar. Todo o código-fonte será aberto, transparente e auditado pelo Centro Nacional de Cibersegurança. Finalmente, e porque é muito importante, como é que é assegurada a interoperabilidade com as aplicações do mesmo tipo que estão a ser desenvolvidas através de iniciativas em diversos países europeus. E não se diz em todos os países europeus, porque ainda isto está tudo, digamos, a evoluir e não se sabe quais vão ser as soluções escolhidas. Mas é a nossa convicção que a maioria dos países europeus fez escolhas já sobre plataformas completamente descentralizadas, como esta, e que são aquelas que asseguram a privacidade dos dados, porque não há dados centralizados geridos e processados por ninguém, mas isto ainda não está completamente decidido. A Alemanha, nomeadamente, a Alemanha, a Inglaterra e a França criam um sistema um pouco mais centralizado, criam informação centralizada para que as autoridades de saúde pudessem seguir as linhas de transmissão, mas obviamente que a opinião pública e a opinião de especialistas aqui também pesa, e há um exemplo neste momento em Inglaterra há uma polémica instalada, e a França é o país que ainda empurra uma solução que é descentralizada nos telemóveis, mas que tem um servidor centralizado e que vai buscar aos telemóveis e comunica com os telemóveis. Coisa que não acontece aqui. Portanto, esta interoperabilidade está a ser assegurada. Há um white paper sobre interoperabilidades que é da autoria de investigadores de dos principais institutos de investigação em Computer Science na Europa, como o EPFL, como o INRIA, e todas as soluções que forem baseadas nesta arquitetura, que é
a ligatura DP3T, Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing, serão completamente interoperáveis. Finalmente, está garantida a conformidade com as recentes APIs da Apple e da Google. A Apple já publicou há uns dias, a Google estará praticamente, espera-se publicação muito iminente, uma Application Programming Interface ao nível do sistema operativo que permite desenvolver estas aplicações de uma forma que seja mais eficiente em termos de utilização da bateria e mesmo que o utilizador se esqueça de ligar o Bluetooth, a aplicação funciona na mesma. Isto é, pode desligar o Bluetooth para outras aplicações para não gastar bateria, mas neste caso esta aplicação continua a funcionar mesmo com o Bluetooth desligado. E, portanto, há uma conformidade dos desenvolvimentos com estas APIs da Apple e da Google, que têm agora uma primeira versão e que terão a meio de maio, final de maio, uma segunda e definitiva versão. Pronto, e eu não amassaria mais com José Manel, para mantermos aqui mais ou menos o tempo, passaria então agora a palavra ao Dr. Paulo Portas para fazer o comentário dele. Penso que mais do ponto de vista político e dos direitos, liberdades e garantias que este tipo de soluções colocam. Mas o tema é seu. Meu caro Rogério, primeiro, boa tarde a todos e um cumprimento especial a quem está envolvido diretamente em procurar que as coisas corram tão bem quanto possível. E eu começo por dizer uma coisa para registro de interesses. Eu, tudo visto e ouvidas as principais garantias por parte do Ministro da Ciência e do Presidente do INESTEC, eu sou tendencialmente a favor, conhecendo suficientemente os riscos que posso correr. Mas, portanto, faço esta declaração de interesses para que fique claro. Não é uma questão, não é um dogma de fé, posso evoluir, mas gostava de deixar isto e enquadrar porquê. Eu acho que já acho isso em relação a questões onde o conhecimento é superior ao desconhecimento. Mas então em matérias onde o desconhecimento é provavelmente superior ao que já conhecemos, eu acho que o bom método de encontrar políticas públicas razoáveis é um método que implica saber olhar para os outros e tentar encontrar o que eles fizeram de bem feito e que provou ter eficácia. E eu acho que seja em modelos autoritários, seja em modelos democráticos, e portanto isto não se passa apenas em países que têm uma matriz política autoritária, passou-se também em países asiáticos que têm modelos democráticos, até há mais tempo do que Portugal. Mas a verdade é que a utilização de ferramentas digitais para conseguir conciliar, para conseguir quebrar cadeias de contágio e conciliar ou um confinamento que foi apenas parcial, ou um desconfinamento que será parcial, com um mínimo de garantias de segurança para a população, em termos de saúde pública, eu acho que, tal como a questão de testar, como diz a OMS, não é matéria que tenha ficado para trás, é matéria que nos vai acompanhar durante muito tempo. As ferramentas digitais foram, com diferentes graus de sucesso e eficácia, determinantes nos países asiáticos que conseguiram melhores resultados. E eu acho que isso é uma observação que não tem nada nem de cultural, nem de ideológico, é uma observação de facto, com a qual nós devemos aprender alguma coisa. A Europa está nesta matéria, e eu aí seria ligeiramente menos otimista do que o Sr. Professor João Mendonça, porque eu acho que a Europa vai com 1 mês e meio a 2 meses de atraso nesta matéria. Não é certamente responsabilidade dos laboratórios nem dos cientistas. Porque a Europa começou por ter, sobre esta matéria, um excesso de confiança nas suas certezas
que às vezes identifica com os seus valores, coisa que não é necessariamente sinónimo uma coisa da outra. As certezas são mais falíveis do que os valores em que nós acreditamos. E isso, numa pandemia em que manifestamente tempo é saúde e tempo é dinheiro, ou tempo é economia, o nosso atraso devia estar a ser corrigido com uma grande velocidade dentro do que a ciência e a tecnologia permitem, e eu não tenho a certeza que esteja, já explicarei. Depois, o outro ponto que eu também quero aqui reconhecer é que nos principais países europeus, onde a questão da aplicação está decidida, mesmo que ainda não votada, em alguns casos, em todos há uma qualquer forma de controvérsia, e eu acho que nós temos que nos preparar para isso. Em Itália há uma controvérsia, tipicamente italiana, aliás, sobre se foi escolhida uma companhia ou outra, porque havia duas candidatas e foi escolhida uma. No Reino Unido, como o Sr. Professor citou, há uma controvérsia quanto à escolha do território, uma ilha no Canal da Mancha, do território para os testes experimentais, e há centralização de dados num servidor central. Passe a redundância. Em França, chamo a atenção que o debate parlamentar previsto, porque a França optou por uma solução, que eu acho inteiramente democrática, que é ter não apenas um debate parlamentar, mas uma votação parlamentar específica sobre a existência de uma aplicação digital. E já foi 2 vezes adiado o tempo dessa votação. E está agora, supostamente, para o fim deste mês. E, como disseram e bem, na Alemanha houve um swing, aqui há 2 domingos, o Ministro da Saúde e o Ministro da Área Digital clarificaram que a opção da Alemanha seria por uma solução descentralizada e não centralizada através de um servidor central, enfim, para simplificar. Ao dizer isto, está-me a preocupar bastante o fator tempo. E é nisso que eu deixaria depois para talvez posterior clarificação por parte do Sr. Professor. Eu tenho alguma experiência do relacionamento com entidades de cibersegurança, onde normalmente os militares são bastante disciplinados nestas coisas e imprimem um ritmo mais severo. Com a CNPD eu não tenho a certeza de uma avaliação suficientemente espessa por um lado e por outro lado rápida, mas chamaria a atenção que isso pode suceder. E há aqui uma qualquer questão meio difusa. Eu gostaria que não viesse a ser uma questão. Pareceu-me que a Direção-Geral de Saúde fez um anúncio no fim de semana passado que ou era concorrente ou era paralelo a esta aplicação. E eu acho que nós devemos concentrar-nos numa boa solução, concentrarmos em quem tem mais vanguarda nesta matéria. Eu, de quando em vez, posso ser injusto, dá uma sensação que a DGS é um bocadinho analógica e, com toda a franqueza, fiquei preocupado com aquele anúncio porque é um típico vício do nosso sistema público, muitas vezes, que é ter qualquer espírito de capelinha. Se outros vão fazer uma coisa, então eu também vou fazer a minha. E eu, com toda a franqueza, acho que nós estamos no início de um desconfinamento parcial e nesse sentido já vamos atrasados. Esse é um ponto que eu quero aqui deixar, porque o risco evidente do desconfinamento parcial é que haja uma multiplicação de contágios pela natureza das coisas. Ora, a primeira razão, e era aqui que eu queria elencar porque é que sou favorável, sem deixar de dizer que há algumas questões para observar melhor, é que nós não temos, não é só Portugal, nós não temos nenhuma... a única maneira de fazer um desconfinamento parcial com o mínimo de prudência e de segurança é poder rastrear os contágios. E nós não temos, por exemplo, mas o Sr. Professor Henrique de Barros poderá alguma coisa acrescentar sobre isto, nós não temos certezas, e eu diria mesmo, não temos sequer tendências que nos permitam, por exemplo, ter visibilidade sobre o progresso da imunidade ou quão longe nós estamos de imunidades de grupo para saber a segurança com que fazemos as coisas. E, portanto, a primeira razão
que eu dou é que eu acho, do ponto de vista de saúde pública, esta ferramenta pode ser determinante se for eficiente e se tiver adesão das pessoas. O segundo é que eu acho que esta ferramenta é rápida e o sistema tradicional de entrevista do contagiado, recurso à memória do contagiado e procura da rede dos seus contactos, cujos, pelo menos uma parte, são desconhecidos para o próprio contagiado, depende do sítio onde tiver estado, como é evidente, é infinitamente mais rápido o rastreamento feito através de uma aplicação digital e eu não estou em condições de recusar essa eficácia. Conhecendo a falibilidade, conhecendo a vulnerabilidade que vem da força de uma aplicação que é voluntária, já lá irei. Mas essa é a segunda grande razão. Eu preciso de rapidez. Se eu não quero ter réplicas graves ou, mais tarde, segundas vagas cuja natureza a gente desconhece, mas sobretudo réplicas graves, eu precisaria desta aplicação o mais cedo que ela pudesse estar disponível. Eu tenho lido muitas coisas, sendo leigo, que mostram grandes diferenças entre conseguir o tracing dos contágios em 3 dias, em 6 dias, em 9 dias. Ora, nós estamos muito longe disso ainda. Nós estamos sequer no primeiro, neste momento. Depois, eu acho que como nós não temos testes universais, nem poderemos ter. Nós só podemos ter testes seletivos que auxiliem a comunidade médica. E este rastreamento, obviamente, ajuda-nos a conduzir para os testes quem possa estar involuntariamente ou desconhecidamente contagiado e depois praticar quarentenas mandatórias e rápidas, porque senão andamos às cegas. Isto permite focar os testes, ajuda a focar os testes e as quarentenas. E depois, finalmente, como vos disse, eu acho que com diferentes modelos, mas os 4 países asiáticos que optaram por soluções nesta área, todos eles têm uma forma maior ou menor de reconhecimento e agradecimento à ajuda que estas aplicações lhes estão a dar. Seja a China, seja a Taiwan, seja a Coreia do Sul, seja a Singapura, e todos sabemos que há modelos completamente diferentes de uns para outros. Os riscos. Eu começaria por lembrar aqui uma coisa que aqui provavelmente os especialistas contrariar-me-ão, mas eu chamar-lhe-ia efeito Cambridge Analytics. Quem conheça bem a história do que começou por ser um instrumento interessante feito academicamente e acabou num monstro de psicologia de massas para influenciar processos eleitorais, sabe que não era suposto os dados recolhidos serem vendidos a terceiros ou serem usados para terceiros. E essa é a primeira questão que eu acho que a gente não deve ignorar e talvez merecesse um debate, que é ter garantias de que não há nenhum destes dados que sejam cedíveis ou contratualizáveis com terceiros em nenhum momento, sendo nessa matéria relevante a garantia da distribuição de 14 em 14 dias. Eu, por exemplo, anoto que a garantia da distribuição de 14 em 14 dias é uma garantia democrática e, para mim, relevante, mas do ponto de vista da eficácia do procedimento, por exemplo, os italianos só se comprometem a destruir os dados até ao final de 2020. Porque não sabem nada, por enquanto, quanto a segundas vagas nem a réplicas. E, portanto, nós podemos ter que recomeçar o processo. Também aí há soluções que são diferentes. Eu prefiro a garantia da distribuição e, se tiver que começar do zero outra vez. Agora, para mim, a questão central é a questão de ser absolutamente vedado qualquer forma de comércio desta solução ou de comércio dos dados que ela encerra. Nesse sentido, eu prefiro, tendencialmente, tanto quanto me dizem pessoas que sabem mais disto do que eu, e pelo que vou lendo dos outros países, eu prefiro uma solução descentralizada do que uma solução centralizada. Uma solução centralizada
torna mais fácil o abuso, se alguém quiser abusar, e o roubo, se alguém quiser roubar. E, portanto, tendencialmente, mas gostaria de ver se isto que eu estou a dizer é razoável ou não. Dr. Paulo Portas, para tentar concluir. Estou mesmo a terminar, faltam-me só 2 pontos. O outro, eu anotei a diferença entre dados anónimos e anonimização, mas eu não tenho o histórico das grandes plataformas, sem as quais nunca se teria progredido como se progrediu. Mas o histórico das plataformas não é um histórico de altruísmo estrutural, como não tem que ser. Eu não tenho nada contra a vontade de fazer bons negócios. E uma coisa é eu necessitar destas soluções agora, ou nos próximos 3 meses, mas eu não sei, e gostava de perceber qual é o papel das plataformas na governança desta aplicação. É outra matéria que eu acho que não está ainda muito clara. Eu não sei o que é que sucederá no médio prazo e, portanto, gostaria de ter alguma clarificação nessa matéria. E terminava. Obviamente há problemas. Eu percebo que se caminhe para a solução mais interoperável. Basta que, imaginem que daqui a 3 meses haja uma modesta abertura de fronteiras no quadro europeu. Se não há sistemas interoperáveis, arranjamos logo uma data de problemas às pessoas e aos sistemas de saúde. Isso eu percebo. Há uma coisa que me parece, mesmo na Austrália, se não me engano, eles partem do princípio que 10% da população tem ferramentas que são de um tempo anterior e que não são usáveis para este efeito e, portanto, que o perímetro total não é atingível. Vai haver uma parte da população que não tem acesso a esta aplicação, creio eu, pelos tipos de telemóveis que tem, etc. E pronto, era isto basicamente. Eu acho que há tudo visto num prato da balança. O que nós precisamos, o que nós não sabemos e o que isto nos pode dar. Eu não gosto de dar poderes, não gosto de dar poderes incondicionais ao Estado. Acho que o Estado tende a abusar deles, mas acho que neste momento, não tendo mais nada que me auxilie a não ser o cumprimento de normas de distanciamento social e a prática compulsiva de testes, eu acho que esta ferramenta é determinante para se poder controlar os termos em que o desconfinamento é feito. Muito obrigado, Dr. Paulo Portas. Daria então a palavra ao professor Henrique Barros, de um especialista em saúde. Obrigado. Muito obrigado, boa tarde a todos. É um gosto poder participar nesta discussão. Eu penso que o essencial já foi dito e, de facto, fechou-se aqui, de alguma forma, o centro da discussão. Mas eu permitia-me lembrar um ou outro aspecto que poderá ser relevante. A história do ataque às doenças transmissíveis é muito centrada na capacidade de identificar casos e, a partir dos casos, tentar procurar contactos para identificar novos casos e, a partir desses, gerações sucessivas de transmissão, aquilo que se chama o rastreio de contactos. Essa atuação é fundamental em doenças como a natureza epidémica, pandémica neste caso, como também é essencial em doenças que nós nos habituamos a conviver ao longo de anos, como é o caso da tuberculose, por exemplo. E o controle e até a hipótese de erradicação dessas doenças tem estado muito centrada na nossa capacidade de identificar e quebrar as cadeias de contágio. E esse é o nódo central da nossa capacidade de resposta, porque depois o que nos resta? Se tivermos uma vacinação, usá-la, mas mesmo isso não é uma capacidade absoluta de resposta, até porque muitas vezes as pessoas deixam de se interessar pelas vacinas, ou digamos a relação afetiva que inicialmente é muito forte, quando aparentemente não há mais nada, todos queremos uma vacina, mas depois, curiosamente, à medida que o tempo passa, parece que nos esquecemos dessa vantagem e passamos a avaliar outros problemas. Mas não havendo a vacina nem um tratamento imediatamente eficaz, resta-nos, portanto, identificar casos e isolá-los. Como é que isso é feito? Como já foi dito, é feito por um processo manual de contacto humano.
Foi calculado que seria necessário para o peso desta infecção termos qualquer coisa como um rastreador por cerca de 3.000 habitantes. Isso daria qualquer coisa como 70 pessoas só a fazer esse trabalho no Porto, 150 ou 170 em Lisboa. Portanto, é uma proporção relativamente bruta, mas dá-nos uma ideia da dimensão de trabalho individual que é preciso. E vale a pena pensar, porque estamos em Portugal, que nós não temos essa força de trabalho na saúde pública portuguesa. E também ela não é tão fácil de treinar rapidamente como possa parecer à primeira vista. Portanto, nós temos, além dos outros problemas, temos também um problema de recursos humanos para responder nessa forma tradicional de identificação. Acresce que, do que sabemos, nomeadamente para o coronavírus, mas também para outras infecções semelhantes, que é muito importante sermos capazes de identificar as pessoas numa fase imediatamente antes do início dos sintomas ou no início da fase sintomática. É aparentemente a altura onde a probabilidade de transmitir a infecção é maior. E isso implica velocidade, implica rapidez no rastreio desses contactos. E essa rapidez está dificultada naturalmente pelo processo moroso da procura tradicional, do ir atrás, digamos assim, dos nós dessa cadeia de contacto. Por isso, reparem, nós estamos no século XXI e continuamos a usar as mesmas regras, quer de soluções de tratamento, quer de soluções de diagnóstico, que usamos provavelmente desde a Idade Média. E, curiosamente, algumas até são interessantes, se nós olharmos as máscaras, o lavar das mãos, etc., vem desde muito longe, e é curioso que às vezes seres humanos igualmente inteligentes, mas em contextos diferentes, em fases de evolução diferentes. Hoje em dia nós prezamos, absolutamente sabemos que a lavagem das mãos é essencial. Na peste, na Idade Média, pensava-se o contrário, a água seria o responsável pela transmissão da infecção, e isso mudou de facto radicalmente os hábitos de higiene. As pessoas passaram a usar panos para se limpar e passaram a fazer uma coisa que não faziam na altura e que nós hoje prezamos muito: lavar a roupa da cama, por exemplo, lavar, isso sim, os lençóis onde se deitavam. Portanto, até é possível que haja mudanças no futuro, na nossa etiqueta, na nossa forma de estar. Mas, de facto, podemos pensar, e reparem, isto é tão importante para mim, de um ponto de vista de um epidemiologista, tão importante como a solução imediata deste problema, que é pensar se teremos ou não que decidir mudar a forma como nos relacionamos com o diagnóstico. Usar outras ferramentas. Se quiserem fazer a transição que se fez do tempo em que a clínica se baseava fundamentalmente em encostar o ouvido ao peito do doente para a utilização do estetoscópio. São mudanças tecnológicas que estas aplicações podem representar. E agora não estou aqui a pensar no lado que foi evidentemente muito bem colocado e que nos preocupa a todos muito, no lado da intrusão sobre as liberdades individuais, nesse olhar um pouco de grande irmão que nos persegue e que sabe tudo sobre nós. Coisa que, aliás, curiosamente, para outros aspectos da vida, nós aceitamos com muita facilidade, desde os pontos nas compras do supermercado, às passagens nos pagamentos nas vias rápidas. Portanto, aqui eu compreendo, os dados de saúde são particularmente sensíveis, mas há uma necessidade de aprendermos a negociar tudo isto. Daí que a hipótese desta aplicação seja extraordinariamente interessante, porque ela resolve vários problemas. Resolve o problema da velocidade, é muito mais rápida a identificação, não há o tempo da sequência da procura. Ela ultrapassa alguns problemas que são clássicos tecnicamente, que é o problema da memória. Eu posso não lembrar, já nem coloco problema de não querer dizer. Posso verdadeiramente não me lembrar de com quem estive há 5 ou 6 dias, 10 minutos, um quarto de hora a conversar,
uma coisa fortuita, ocasional, e realmente não sou capaz de identificar esse contacto porque não me lembro, pura e simplesmente. E ele aqui ficará de alguma forma guardado e pode ser identificado, ou neste caso, que eu penso que é uma belíssima ideia, a melhor maneira de resolver isto, pode identificar-se. Temos aqui problemas, temos. Reparem, para mim, o médico, esta aplicação, eu olho para ela no mesmo enquadramento que eu olho para um medicamento. Ela tem que ser eficaz e tem que ser segura. A natureza da eficácia e a natureza da segurança é aqui diferente da de um medicamento, mas penso que enquadra-se exatamente da mesma forma. A eficácia é ser capaz de resolver o problema que é suposto saber resolver, ou seja, identificar as pessoas que podem ter estado em risco e, portanto, poderão estar a viver com a infecção. A segurança, neste caso, é garantir que ela não vai utilizar, não vai entrar em domínios da nossa vida pessoal que não têm nada a ver com a solução do problema. E reparem, as duas coisas são facilmente resolúveis. A eficácia é testando como nós testamos um medicamento, é treinando e percebendo se ela de facto funciona para aquilo que nós queremos que funcione, ou seja, se identifica as pessoas. E a segurança, naturalmente, é resolvida com as regras, não só com o enquadramento geral, o enquadramento legal, os códigos, tudo isso, mas com as regras que os engenheiros informáticos tão bem conhecem e sabem trabalhar. Agora, há aqui um ponto que é importante e que tem que ver não necessariamente com a aplicação em si, com a sua eficácia e com a sua segurança, mas com o lado voluntário que nós lhe queremos dar em respeito pela natureza dos princípios que orientam as nossas sociedades democráticas, nomeadamente no nosso espaço europeu, que é o facto de as pessoas terem que a usar para que essa eficácia se transforme em eficiência. Ela funciona, mas ninguém a usar, na prática não serve para nada. E reparem, a discussão que se punha, por exemplo, com Singapura, era que só cerca de 20 pessoas é que tinham a aplicação e, portanto, reparem, isto é uma coisa meramente probabilística. Se eu multiplicar 20% por 20%, a probabilidade de duas pessoas se encontrarem na rua e ambas terem a aplicação é 4%. Isto é relativamente pouco, particularmente numa fase de deferescência da infecção, quando os casos forem menos. E daí vem aquele número que foi calculado por modulação, de nós precisarmos à volta de 60% de pessoas a usar isto, porque 60% a 70% significa que a probabilidade de eu encontrar alguém, cruzar-me com alguém que também tem a aplicação, chega quase aos 50%, o que já é um valor muito interessante. E, portanto, aqui há um aspecto de, finalmente, central de confiança. Confiança não só na aplicação enquanto um meio seguro, um meio que não vai interferir com os meus direitos, com as minhas garantias, com as minhas liberdades, mas também confiança no sistema de saúde. E penso que aí o facto de a chave da libertação da informação estar num médico garante simultaneamente o espírito que nós esperamos de um médico, primeiro não fazer mal, depois, sobretudo, garantir que há respeito, que não há violação do segredo profissional, e isto é um gesto profissional. E, por outro lado, finalmente, agora numa visão mais larga, mais comunitária, mais centrada na saúde pública tradicional, haver a possibilidade de esta informação circular de alguma forma rápida também e centrar-se não em informação do telemóvel, mas haver um conhecimento da frequência do problema. Isso depende naturalmente do órgão central da saúde pública portuguesa, no caso a Direção-Geral de Saúde, estar interessada em recolher essa informação, mas ela pode recolhê-la sem ter acesso aos telemóveis, naturalmente, basta ter acesso à informação dos médicos que vão ser eles a possibilidade de circular a informação e eu saber que posso ter estado em risco, que terei estado em risco de me infectar. Uma última palavra que eu gostava de deixar clara, apesar de tudo. A aplicação não substitui o lado humano da cadeia de contacto com as pessoas potencialmente em risco. Ajuda, e creio que ajuda brutalmente. Se me permitem voltar ao exemplo do estetoscópio. É mais um estetoscópio que vai facilitar auscultar melhor o coração da
do problema na população. Por outro lado, isto não pode funcionar se a nossa sociedade não tiver capacidade para responder ao essencial, que é garantir isolamento com segurança e com uma dimensão de respeito e de qualidade de vida de quem está isolado, e, por outro lado, garantir que há testes para fazer às pessoas. Não é lícito, não é eticamente aceitável eu dizer você esteve em risco e depois não lhe garantir a hipótese de fazer um teste para saber se sim ou não está infectado. Portanto, a aplicação tem que ser vista neste conjunto, é uma peça deste puzzle da resposta que tem o fator humano, tem a aplicação, tem a capacidade de testar e tem a capacidade de isolar e, naturalmente, tratar os doentes que precisam desse tratamento. Obrigado. Portanto, nós temos um conjunto muito variado de questões que estão a ser colocadas pela nossa assistência. Muitas delas são questões com algum detalhe até, para tentar perceber se efetivamente a solução é segura do ponto de vista da confidencialidade, etc. Mas eu começaria talvez aqui por uma outra questão de uma pessoa que pergunta o seguinte: se as autoridades nacionais, designadamente de saúde, entendem que este tratamento é necessário e a aplicação é adequada à persecução da finalidade e proporcional, então o fundamento não pode ser por definição do consentimento, mas sim o artigo, enfim, um determinado artigo do RGPD. Se o tratamento for necessário por motivos de interesse público, no domínio da saúde pública, tais como a proteção contra ameaças transfronteiriças graves, etc., com base no direito da União Europeia e dos Estados-membros, que preveja medidas adequadas e específicas que salvaguardem os direitos e liberdades do titular dos dados e, em particular, o sigilo profissional. O que eu depreendi desta questão é que, se de facto é necessário fazer este rastreamento por questões que são consideradas necessárias pelas autoridades de saúde, então por que não tornar obrigatório o seu uso para que as pessoas se sentissem mais, digamos, confiantes no desconfinamento. E está ligado com a outra questão de saber se de facto isto é voluntário, se as pessoas têm que aderir voluntariamente, e o contact tracing manual, por outro lado, é feito por definição pela autoridade de saúde e, portanto, não se pergunta à pessoa se os seus contactos vão ser traced ou não, porque é que aqui há de ser diferente, porque é que isto não há de ser de aplicação obrigatória. Talvez perguntando ao professor Henrique de Barros. É verdade que há circunstâncias que, pela sua natureza, está permitido alguma intrusão e uma forma diferente de agir. Por exemplo, nós sabemos que a patologia mental, por exemplo, tem uma legislação particular. As circunstâncias, as pandemias, os grandes problemas, as grandes ameaças naturais ou não, podem implicar alterações das regras, como nós vimos em Portugal com a declaração do estado de emergência. O problema que se coloca aqui, eu diria que é um pouco mais complexo. Por um lado, existe, creio eu, a vontade de ter uma aproximação que eu chamaria essencialmente civilizada, ou seja, que as pessoas, quando a gente explica as coisas, elas compreendem. O segundo aspecto, embora eu sei que nem sempre é verdade, e se calhar menos do que a gente gostaria, mas se calhar também nos explicamos bem. O segundo aspecto tinha a ver com um aspecto até, reparem, para eu obrigar, eu imagino que se o Estado obrigar os cidadãos a terem uma aplicação destas, tem que lhe dar um telefone, por exemplo, porque é muito complicado dizer-me vá comprar um telefone para a gente. Portanto, isto colocava situações complexas dessa natureza. Embora, e por outro lado, nós sabemos que cerca de 80% da população tem telefones destes. Depois, finalmente, repara, há um compromisso de facto entre a reserva de alguma liberdade individual, mesmo nas doenças, e a obrigação de dizer as coisas. Nos Estados Unidos, por exemplo, em certas circunstâncias, isso aconteceu quando apareceu a epidemia do vírus da imunodeficiência humana, chegou a fazer-se aquilo que se chamava o inquérito epidemiológico policial. Era uma designação que existe, que é a ideia de que, naquelas circunstâncias, eu tenho que dizer o que sei como se estivesse em julgamento, por exemplo.
E se não disser, posso ter as consequências disso se descobrir que eu não estou a fornecer toda a informação. Mas reparem, aqui criam-se circunstâncias difíceis, porque muitas vezes não é fácil saber o que é a fuga a contar o que se sabe ao que é verdadeiramente a ausência de recordação. Portanto, o modelo da obrigação, a questão, mesmo nas situações das doenças infecciosas, nós sabemos que as formas, e o caso do VIH em Portugal funcionou muito bem desse ponto de vista. O facto de a declaração da doença não ser nominal, porque no fundo aqui o que está em questão é essencialmente isso, é a declaração não ser nominal. Isso costuma aumentar na realidade a qualidade da declaração em vez de a diminuir. Claro que no caso da Covid a declaração até é nominal. A doença é a declaração obrigatória e sabe-se os nomes das pessoas. Mas, de qualquer maneira, eu penso que partir para uma situação de obrigatoriedade com um instrumento que ainda, como o Dr. Paulo Portas também descreveu, ainda coloca algumas reservas nas pessoas sobre se não haverá a possibilidade de utilizações potencialmente ilícitas, se toda a história está a ser contada. Eu creio que isso seria muito provavelmente a chave para o insucesso. E, pelo contrário, se as pessoas perceberem, se houver um movimento de contágio, no bom sentido do termo, de que isto as ajuda a proteger a si e ajuda a proteger as pessoas de quem elas gostam, eu creio que elas estarão disponíveis para utilizar a aplicação. Rogério, posso só acrescentar Sim, força. Uma partilha de informação. Eu acho que a gente tem que estar conscientes de duas, três coisas que eu acho que podem ser relevantes. Os países asiáticos que partiram para os países asiáticos que não a República Popular da China, que partiram para soluções digitais que hoje em dia inspiram com diferenças o que os países europeus vão tentar fazer, têm memória próxima da epidemia do SARS 2003. E esse é o primeiro fundamento, ou seja, ter memória, ter aprendido alguma lição e ter feito algumas mudanças, é a primeira razão, por exemplo, para falar de duas democracias, na Coreia do Sul e em Taiwan, cujos sistemas, em termos digitais, são consideravelmente diferentes do que estamos a ver na Europa, porque o cruzamento de dados é muito mais largo, o poder de fogo é muito mais largo. A primeira razão invocada politicamente e institucionalmente é a memória do que aconteceu com a epidemia SARS e com a epidemia MERS, já nesta última década. Chama a atenção, que é para não ser injusto, que a Coreia do Sul modificou as suas leis de relação entre segurança e privacidade em 2015, não foi uma coisa de agora. E a sua aplicação aos sistemas de saúde. Portanto, a questão da memória de uma ameaça vivida muito perto é uma questão relevante. Para nós, durante muito tempo, para nós ocidentais, durante muito tempo, esta matéria do Covid era uma questão dos asiáticos, sem percebermos o que é o mundo moderno. Mesmo na mal chamada gripe espanhola, ela chegou de barco. Demorou muito tempo, mas chegou de barco. Agora, este é um primeiro ponto. O segundo é que eu acho que nós temos de estar conscientes do déficit, a menos que se consiga fazer aquilo a que eu chamaria um efeito Timor, ou seja, que haja uma corrente nacional para aderir. E, portanto, haja um plano de comunicação e de explicação e de transparência gigantesco. A diferença entre as aplicações de natureza mais obrigatória, mesmo que não generalizada, e as aplicações que implicam um gesto ou dois voluntários, é uma diferença muito considerável. Eu só vou dar aqui dois exemplos. Na Austrália, a Covid Safe, numa população de 25 milhões de pessoas, ao fim de 2 semanas, atingiu, e é considerado um sucesso, 5 milhões. É 20% da população. Em Singapura, onde o caráter voluntário da aplicação contribuiu, segundo os defensores e os críticos, para um certo déficit de eficácia, há 1,4 milhões de
users e há 5,6 milhões de habitantes. Ou seja, o voluntário anda na casa de uma proporção que está muito longe dos 60% ou dos 70%, e se nós a isto usarmos, imaginarmos que o WhatsApp é uma ferramenta utilizada por 60% a 70% do universo potencial, nós temos que imaginar que uma aplicação destas teria que chegar à escala que tem o WhatsApp. Aqui eu terminaria dizendo, obviamente, uma aplicação de natureza mais obrigatória teria um nível de sucesso que ajudaria muito mais as autoridades de saúde. Só que, e com isto me calo, nós vivemos num país onde nem o voto é obrigatório. E eu também acho que, se calhar, a abstenção é um direito inteiramente legítimo. Mas teria que ter sido feito no quadro do estado de emergência. Não é possível fazer isso no quadro da situação de calamidade. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Tenho muita pena que a questão da aplicação digital não tenha sido introduzida na fase e no momento em que as pessoas podiam perceber melhor alguma restrição e que isso tivesse blindagem constitucional, era o estado de emergência. Na situação de calamidade, eu acho que não é possível e tenho um bocadinho de receio que, se nós, porventura, tivermos uma réplica indesejada, e aliás não é seguro que a tenhamos, mas ninguém sabe, por exemplo, qual é o fator, talvez o professor Henrique de Barros nos possa ajudar, qual é o fator, o peso que terá o climate bond, como dizem nos Estados Unidos, sobre tudo isto. Mas tenho medo que, o meu receio é que se coloque a questão da obrigatoriedade mais tarde, por causa de uma réplica, o que já é um resultado indesejado, e apenas no quadro de uma restrição mais severa de direitos. Muito bem. Se estivessem de acordo, eu prolongava aqui mais uns 10 minutos, porque temos aqui ainda muitas questões. Eu gostava de colocar agora uma questão um pouco ao contrário, no sentido inverso, que é, juntando até duas questões que foram colocadas. Uma é, e estas mais dirigidas ao professor José Manuel Mendonça. Quando o utilizador instala esta app, que permissões concretamente vai a app pedir ao utilizador para aceitar? Que tipo de informação é que vai ficar? E estamos aqui a falar, obviamente, da Google e da Apple, que é uma questão que, de alguma forma, também é motivada pela mesma sensação de falta de privacidade. Muito bem. Eu só gostava de fazer aqui uma correção antes de responder. É que há bocado eu não fui exato. A Google já disponibilizou a API e a equipa de desenvolvimento já reuniu com a Google. Eu não consigo seguir o que é que a equipa está a fazer dia a dia, de modo que é para corrigir esta informação que não estava correta. E também gostava de responder ao Dr. Paulo Portas sobre o anúncio da aplicação da DGS. Essa aplicação é uma aplicação por apoio ao rastreio manual, mais nada. Portanto, não tem nada a ver com isto. Não tem nada a ver com isto. E também a outra questão que o Dr. Paulo Portas levantou, que é muito pertinente, sobre os dados e a eventual comparação com a Cambridge Analytics. Todos os dados que estão na plataforma, no servidor, são aleatórios e desprovidos de qualquer processamento. Portanto, são números aleatórios encriptados de todos, que são os códigos enviados pelos telemóveis todos, de todas as pessoas que no determinado dia foram infectadas. Portanto, é um ruído branco. Nem o melhor hacker vai lá e consegue identificar quem é o infectado, qual é o telemóvel, de onde veio, etc. O contexto para essa informação não é criado acedendo ao servidor por um hacker, não. É criado no telemóvel de cada pessoa que vai fazer um matching entre os códigos que tem no seu telemóvel e os códigos que estão no servidor. Portanto, isto é a chave, é a base da segurança. Para responder às questões, portanto, a única permissão que tem de dar é a utilização do Bluetooth e nenhuma identificação do dispositivo, MAC address, etc., é fornecida pelo utilizador. Portanto, não há que haver qualquer receio relativamente a isso.
Há outras questões que eu também fui espiando, e já agora, que têm a ver com coisas técnicas telegráficas, é se os telemóveis antigos, se isto é compatível com os telemóveis antigos. Todos os telemóveis, a partir de 2003, não há problemas de interoperabilidade, mas mesmo as APIs mais antigas de telemóveis anteriores, funciona na mesma. Pode não ser tão eficiente em termos de bateria, pode não ser tão eficiente em termos mas funciona na mesma. Outra questão é se o código é open source para todos os cidadãos ou se é só para o Conselho Nacional de Cidadãos. Não, o código é open source para todos os cidadãos. E sugiro que podem ir ao site stayaway.inesctec.pt e no site tem informação de detalhe, mais até do que a informação que eu poderei agora, neste curto espaço de tempo, fornecer. Só talvez aqui uma questão complementar ainda do ponto de vista da utilização, da forma de utilização da app, que é como é feita a notificação dos utilizadores que estiverem expostos, se são notificações dentro da app ou se é por SMS. Não é por SMS, não é pelo servidor, não são as autoridades de saúde, nem ninguém central que faz essa notificação. Não. Portanto, quando a pessoa infectada está com um médico, um código do médico e voluntariamente a disponibilidade da pessoa infectada permite colocar na plataforma os tais códigos que foram, durante 14 dias, distribuídos pelo telefone da pessoa infectada. E fica na plataforma. As pessoas que eventualmente terão estado perto dela, perigosamente perto, os seus telemóveis automaticamente vão verificar ao servidor se esses códigos fazem o matching, fazem o encontro, são os mesmos que os seus telemóveis receberam da pessoa infectada. Portanto, elas não são avisadas pelo servidor, nem são avisadas pela autoridade de saúde, não. São avisadas pelo seu próprio telemóvel, pela app do seu telemóvel. Portanto, e ninguém sabe quando nem onde é que as pessoas estiveram juntas. Portanto, há aqui uma proteção de altíssimo nível à privacidade pessoal. E, portanto, também está fora de questão que as plataformas utilizadas tenham acesso a esta informação de forma que fosse tornada individualizável. Está fora de questão, pela razão que eu expliquei. A própria Apple recusou ao governo francês que a informação que está no telemóvel, embora seja informação sem interesse, são códigos de números aleatórios, mais nada, saísse do telemóvel. O governo francês queria, como o Dr. Paulo Portas referiu, ter essa informação a nível centralizado para poder seguir cadeias de transmissão, etc. Mesmo sem GPS, poderiam ter um nível mais elevado de informação em termos de saúde. Mas a Apple não deixou. Eu acho que esta atitude da Apple e da Google é uma atitude muito cautelosa, muito conservadora e de transparência, porque obviamente que estas empresas estão um bocadinho manchadas com aquilo que se sabe do abuso dos dados pessoais, etc. Portanto, eles aqui tomaram, em termos tecnológicos, a atitude mais defensiva que existe. Não sai do telemóvel, ponto final. O próprio telemóvel da pessoa, do cidadão, é que tem ele próprio meios para verificar se o cidadão contactou com outro que depois se revelou ter sido infectado. Okay. Uma outra questão que foi colocada, já agora, sobre estudos de impacto. Eu há bocadinho referi estudos de impacto e gostava de esclarecer que não há estudos de impacto epidemiológico ainda, naturalmente, porque a APA ainda não está. Depois, obviamente, que poderá haver estudos de impacto epidemiológico, se a APA funciona mais, menos, etc. Os estudos de impacto que eu referi foram estudos de impacto da privacidade, que são estudos e análises sobre o processo e sobre como é que isto vai funcionar para perceber ex ante quais são possíveis inconsistências. Portanto, nós, obviamente, não prevemos que isso aconteça, mas vão ser feitos esses estudos e a Comissão Nacional de Proteção de Dados vai, obviamente, que olhar para isto com toda a atenção, naturalmente. Rogério, posso fazer uma pergunta ao Sr. Professor? Claro. Se tudo correr bem,
Dentro de prazos razoáveis, acha que a aplicação estaria disponível quando? Soutor, a aplicação está disponível do prazo de 2 semanas. 2, 3 semanas. Neste momento, em termos tecnológicos, o core da aplicação, a parte de segurança, a parte de mais baixo nível está pronta. Eu tenho até, não sei se há oportunidade, eu tenho até uma pequena animação de 1 minuto e meio que mostra como é que os ecrãs funcionam. Portanto, já os ecrãs, já a interface com o utilizador. Vai ser testada. Não posso dizer por quem, porque não me autorizaram a revelar, mas vai ser testada num grupo considerável de pessoas. Nós já testamos com os investigadores, naturalmente, e precisamos só de fechar 2 coisas. De fechar o processo de detalhe, como é que o infectado, a pessoa infectada com o seu telemóvel se encontra possivelmente com o telemóvel do médico, que tem um QR Code de segurança que é cedido por um sistema, e do cruzamento desse código de segurança que o médico recebe, porque a pessoa não pode, ela própria, colocar a informação, tem que estar validada pelo médico. Do cruzamento do ato voluntário da pessoa que tem os códigos do meu telemóvel e do QR Code, código de segurança do médico, é que se atualiza a plataforma. Portanto, esse pormenor, como é que o médico faz isso? Faz isso metendo o cartão de ordem dos médicos? Faz isso acedendo a um sistema um dos sistemas da Direção-Geral de Saúde? Isso é esse pormenor que é preciso fechar. Mas em termos tecnológicos, fecha-se. Tem que haver uma decisão e em termos tecnológicos, fecha-se. A outra pequena dúvida são os pequenos ajustes em termos europeus de interoperabilidade. Mas não há problema nenhum em lançar uma versão da app e depois ajustá-la, mas nós queremos no final deste mês, inclusivamente, submeter à Google e à Apple, porque eu não sei se sabem que a Google e a Apple fizeram as APIs, mas com uma condição: há uma aplicação por país, que ela é endossada e calcionada pelos governos. Portanto, isto não é um mercado de aplicações que agora vai haver 30 aplicações de Covid no mesmo sítio. Não é nem pode ser. A própria Google e a App só vão colocar nos seus sites de venda, é gratuito, não é? Mas para fazer o download, uma aplicação por país que tem que ser calcionada, que tem que ser calcionada e endossada pelos governos de cada país. E nós estamos disponíveis, será possível, no fim do mês de maio, ter essas aplicações para serem submetidas à Google e à Apple. Ok. Eu queria colocar ainda aqui uma outra questão que eu penso que seria talvez interessante para o professor Henrique de Barros, porque apesar de ter aqui um contexto um bocadinho tecnológico, tem mais impacto em termos de saúde pública, que é, a questão é a seguinte: um indivíduo é caixa de um supermercado, 14 dias depois é confirmado como positivo. Quantas pessoas é que o sistema irá detectar como contactos próximos e possíveis, caso possíveis, enfim? E será que o SNS está preparado para gerir todos esses contactos? É uma excelente pergunta e eu ia-lhe pedir que, para abordar esse... Repare, o caixa vai ter pouquíssimos contactos, porque as pessoas não estão 15 minutos em frente à caixa do supermercado. Estão 2 minutos, 3 minutos. Portanto, esses contactos não são considerados contactos relevantes de um ponto de vista do risco de infecção. E, portanto, não vai haver estes números aleatórios, este trânsito de números aleatórios, não vai considerar isso, esse número não vai ser um número de risco, digamos assim. Agora, é verdade que há uma probabilidade de haver um número de chamados falsos positivos, ou seja, circunstâncias que são identificadas como potencialmente de risco, que não correspondem à infecção. Mas isso é verdade em todos os rastreios que nós fazemos. A definição de rastreio é exatamente a capacidade de não deixar escapar ninguém que potencialmente tenha o problema. E pagamos isso sabendo que há alguns falsos positivos. E nós, enquanto sociedade, digamos assim, devemos fazer essas contas de um ponto de vista económico, sabemos que vai haver um conjunto de pessoas que irão ter o desconforto de fazer um teste, mais o desconforto de, durante um período de tempo, estar preocupado porque poderão estar positivos. São os dois grandes desconfortos
de qualquer rastreio, mas a ideia é não deixar passar. Reparem, eu diria que o país tem capacidade para responder a esta definição que nós fazemos, ao parâmetro que utilizamos para definir contacto de risco, que é o mesmo que se define manualmente quando vamos procurar, quando interrogamos uma pessoa. E o país tem testes disponíveis em número suficiente para responder. E isso eu sublinhei, são as duas condições. Não é eticamente aceitável em nenhuma circunstância da saúde, seja ela qual for, procurar identificar um problema de saúde para o qual não temos capacidade de dar resposta. Posso fazer-lhe uma pergunta, Sr. Professor? Há uma coisa que eu tenho visto muitas soluções diferentes. Do vosso ponto de vista, dos epidemiologistas, qual é que é? Há duas métricas que definem um pouco estas aplicações. O mínimo de tempo necessário para um contacto ser relevante e a distância necessária para um contacto poder ser pertinente, digamos assim. E do que sabem hoje em dia, o que é que vos parece a métrica tendencialmente razoável? A métrica conservadora que usamos é pelo menos 15 minutos a menos 2 metros. Provavelmente, a verdade, digamos assim, seria perfeitamente aceitável considerar só 1 metro e eventualmente até a necessidade de um pouco mais de tempo, até meia hora. Mas a realidade, 15 minutos a 2 metros, digamos, é o valor que terá a melhor relação entre sensibilidade, não deixar escapar quem tenha o problema, e especificidade, não perder, não designar como potencialmente em risco quem não está de facto. Dou-me tendencialmente, um transporte público é manifestamente mais... tem manifestamente se for 20 minutos ao lado de outra pessoa... caixa de supermercado. Quer dizer, exatamente. Exatamente. Eu ir ao lado de alguém 20 minutos em pé no autocarro, no metro, é um risco maior do que um caixa no supermercado. Exatamente. Mas já agora deixem-me dizer também uma coisa, se me permitem 30 segundos, para um epidemiologista e para o sistema de saúde, é evidente que esta aplicação, que é mais democrática, mais respeitadora dos direitos, tem menos rendimento, porque um dos aspectos fundamentais era a capacidade de detectar muito cedo um aumento, ainda que ele fosse muito subtil, de casos. Isso é um alerta. Mas aqui, como em tudo na vida, tem que se fazer um balanço, digamos assim, entre mundos que são potencialmente que não se conciliam e que nós temos de fazer. Bem, eu queria agradecer-vos a todos. Estamos nas 6h15 e nós gostamos nos nossos eventos de ser pontuais. Ficaram aqui muitas perguntas para esclarecer. Eu penso que algumas das quais nós podemos solicitar a cada um de vós que, se quisessem perdermos 5 minutos para responder a mais uma ou outra questão, poderíamos depois colecionar todas essas respostas e divulgar pelas pessoas que estiveram aqui neste nosso webinar, porque já são questões até de algum detalhe do funcionamento da aplicação, outras da forma como o sistema, como seria o governance da aplicação, outras como é que o Sistema Nacional de Saúde responderia nesta ou naquela situação, e portanto penso que nós ainda podemos fazer aqui um trabalho complementar, que é procurar aqui assegurar as respostas a mais algumas perguntas, se pudermos ter a vossa adesão a esse esforço. Mas para já, e uma vez que chegamos ao fim do nosso tempo, gostaria de agradecer a todos muito a vossa presença aqui. Penso que foi extremamente elucidativa para todos e acho que fizemos aqui um trabalho que é útil para todos aqueles que estiveram a assistir e para aqueles que depois irão ver a gravação nos canais da PDC. Muito obrigado a todos e muito boa tarde. Muito obrigado. Obrigado.